Minha amiga, que não é espírita, me perguntou se no centro que eu vou havia mediúnica. Diz que sim, porém que não é permitido pessoas assistirem por questão de segurança. Uhum. E completei que mesmo se houver mensagem recebida na mesa, endereçada a uma pessoa, pelo que eu sei, esta mensagem não é entregue. Daí, essa minha amiga, que não é espírita, me perguntou: então qual que é o sentido disso? Se a pessoa não pode receber uma mensagem direcionada a ela. Aí eu respondi de bate-pronto, que era para evitar problemas de falsificação. Mas no fundo também me pergunto: para que mesmo essas mensagens recebidas em mediúnica, se as mesmas não são compartilhadas ou enviadas a quem possa se destinar? O que a gente pode dizer para nosso ouvinte? Bom, aí tem duas questões. A primeira questão é da amiga querer participar da reunião. Uma boa definição para isso a gente encontra no livro Diálogo com as Sombras, aonde Hermínio Miranda diz que uma reunião mediúnica é um consultório de psicólogo, que a entidade que se manifesta é como se fosse um paciente de psicologia que vem chorar a sua história, viver seu drama, chorar as suas dores, para ser acolhido, passando por sofrimentos em que eles confessam seus crimes. Você já viu algum consultório de psicólogo com plateia assistindo às confissões de dores das pessoas? Não é sempre o psicólogo sozinho com o seu paciente para que haja mais confiança e ele possa se soltar? Por que eu traria as dores de alguém para ser assistido por uma plateia que muitas vezes nem sabe o que é espiritismo e que de repente pode até falar na rua coisas que tenham acontecido lá dentro, que pertencem à intimidade do espírito que se manifesta? Então, as reuniões mediúnicas são privadas, por quê? Porque o que ocorre ali é sério, não pode ser divulgado, porque as pessoas não compreendem o que é um fenômeno mediúnico e podem, de repente, não entender o que possa estar acontecendo, porque as pessoas que vêm podem ser médiuns não trabalhados e podem dar uma passividade violenta, se machucar e ficar traumatizado e assustar os outros que também não sabem de nada que estão na assistência. Então, por todas essas razões, as reuniões mediúnicas elas são privativas. Segunda pergunta: por que que a mensagem não é divulgada para as pessoas que estão envolvidas na mensagem? Isso depende muito. Existem muitas reuniões mediúnicas que as mensagens recebidas são entregues para as pessoas. Não era isso que o Chico fazia? Não são chamadas essas mensagens chamadas de cartas consoladoras? Então, a depender da segurança mediúnica, da certeza disso, da convicção, da robustez do trabalho mediúnico, elas podem ser entregues, sim, elas não são proibidas de serem entregues. O que às vezes a gente não faz para entregar, não é porque a gente tem medo da fraude, é porque a gente tem desconfiança se pode ter tido alguma questão anímica. Mas se o médium é mecânico, ele não tem a mínima noção da história, nada da história, e ele traz uma informação, é mais confiável do que alguém que diz: olha, vê a minha mãe desencarnou por conta de um problema na perna que ela tinha, vê se ela se comunica, vamos orar para ver se ela se comunica, porque ela, ela era italiana e ela perdeu uma perna. Aí você passa tanta informação para o médium, que o médium diz assim: ai, meu filho, ai, a minha perna, isso é a minha mãe. Mas será que o que você disse não sugestionou o médium para que ele se comportasse assim? Então, o medo de você ter entregue uma mensagem para alguém que o médium não tinha, na verdade, a segurança da origem da mensagem, é que faz com que ela seja retida. Uma solução de meio termo que se pode dizer é levar a coisa até a metade. A gente não entrega o papel, diz assim: olha, se manifestou uma entidade, dependendo da pessoa para quem vai. Não é um simpatizante, mas o trabalhador da casa espírita não é da mediúnica, mas houve uma comunicação.
Uma pessoa da nossa convivência senta aqui e fala contigo. Olha, se comunicou uma entidade essa semana na reunião mediúnica que ele se manifestou, não vai dizer que está escrito, se manifestou e a gente ficou com a sensação de que ele era seu pai que apareceu lá. Falou que queria falar com você, deixou alguns recados assim, assim, assim. E não precisa dar todos os detalhes, principalmente os negativos. Olha, seu pai se manifestou no sofrimento, ele gritava, ele está numa situação de muita dor no mundo espiritual. Meu Deus, ele está terrível. Olha, a gente nunca atendeu uma entidade em tanto sofrimento como seu pai. Se for fazer isso, não precisa dizer. Precisa falar. Olha, uma entidade se manifestou, dizendo que era seu pai, e as entidades, ele foi atendido e está no plano espiritual e foi atendido na reunião. Foi atendido, pronto. Não precisa dizer como é que ele está. Então, depende muito das circunstâncias e da qualidade do médium que você tem. E aí você vai tomar a decisão. Se o médium é seguro, se a pessoa que vai receber também já tem um conhecimento doutrinário, nada impede. Agora, Chico Xavier, com a segurança que ele tinha, entregava a mensagem para qualquer pessoa. Que o que tinha de detalhes ali eram provas inequívocas de que o comunicante era realmente a pessoa que havia assinado a mensagem.